Chegamos na 14ª rodada do Cartola 2024, rodada em que não temos nenhum nome assim considerado unânime, o que deve fazer os times variarem bastante entre os cartoleiros, o que é interessante. Aqui no vídeo de dicas vou mostrar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 14ª rodada do Cartola 2024. Já chega por aqui deixando o seu like, clicando no joinha. Vídeo publicado no dia do fechamento de mercado aí para ajudar vocês. Muita correria, mas corri aqui para poder entregar o vídeo, então também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Última rodada, fim de semana, a média dos cartoleiros ficou em 60,47 pontos, time principal do canal 72,41 pontos aí na última rodada. Na parte ofensiva, pessoal, quem decepcionou para valer foi esse aqui, Mateuzinho do Vitória. Deu uma baita moral para ele vinha com média aí acima de 9 pontos como mandante, mas escalei super empolgado e ele fez isso aqui, né? 0,50 pontos, apenas uma falta sofrida. Parece que o Carpini não gosta muito aí do Mateuzinho, e eu sei que muita gente escalou Pochettino, que foi muito bem, né? Então quem escalou o Mateuzinho como eu acabou ainda ficando no prejuízo. Então o Mateuzinho já teve aquela moral, aquela experiência deste ano ser destaque aqui no vídeo, agora vai ter que passar pela experiência também da geladeira. Mateuzinho está na geladeira do professor. Bem, pessoal, mas bora esquecer, deixa o Mateuzinho para lá. Quero saber quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada. Acharam que eu esqueci do vídeo? Nada disso, está publicado aí no dia do fechamento do mercado. Foram trollados pelo Mateuzinho também, então me contem tudo aqui nos comentários, tá certo? Bora ver os jogos que a gente vai ter nessa rodada 14, rodada que já está chegando. Vamos lá, teremos Cuiabá e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Criciúma e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo e Bragantino e Atlético Goianiense. Virando a página, Atlético Paranaense e São Paulo, Bahia e Juventude, talvez o jogo mais interessante pra gente aí nessa rodada, Grêmio e Palmeiras, Fluminense e Internacional e Corinthians e Vitória, jogos na quarta e na quinta-feira. Então bora lá, cartoleiros, dicas, posição por posição, começando pelo gol, ele está aqui, Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense. Atlético foi um dos poucos times aí que conquistou SG na última rodada, quebrou uma série aí de 4 rodadas sem vencer e uma série de 8 jogos seguidos que vinha sempre tomando gol, então clima um pouco mais leve lá no Furacão. E eu destaco aqui do Léo Link que vem apresentando uma vantagem, né? Mesmo naquela sequência de jogos aí do Atlético levando gols, ele vinha conseguindo pontuar de forma mais razoável. Os últimos 3 jogos dele em casa, por exemplo, o Atlético joga em casa na próxima rodada, né? Os últimos 3, ele fez 15 defesas, né? Então o Atlético é um time que deixa finalizar. O último jogo dele como mandante, ele sofreu gol e mesmo assim fez 5 pontos, foi o duelo contra o Corinthians. No jogo contra o Flamengo, ele sofreu gol, levou cartão amarelo e mesmo assim fez 3 pontos. Como o SG é muito difícil mesmo no Brasileirão, a gente tem um goleiro que joga em casa, a gente sabe que consegue fazer ainda uns pontinhos com defesas, é interessante. O jogo contra o São Paulo não é fácil, mas o São Paulo, por exemplo, não vai ter o Luciano, que está suspenso, quem sabe o Zubeldia não poupa mais um ou outro nome, então Léo Link está aqui em destaque para vocês. Outras opções aí na posição, o Matheus Donelli do Corinthians, o Marcos Felipe do Bahia, o Cleiton do Bragantino, ficar de olho ver se joga mesmo, Léo Jardim do Vasco e o John Vitor como um nome mais ousado, goleiro do Botafogo. Lembrando, selo verde ao lado do nome significa que joga em casa na próxima rodada e o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora com zagueiros e ele está aqui, Kaká, do Corinthians. Pessoal, vamos ser bem sinceros, já deu para perceber que o SG é uma raridade aí no Brasileirão. A maioria dos jogos os times perdem aí. O SG é quase uma lenda aí, o SG. Se vocês forem dar uma olhada na rodada retrasada, só 2 de 20 times conseguiram SG. Na rodada passada, só 3 de 20 times conseguiram o SG. Então, principalmente zagueiro, que já não é uma posição que pontua muito, a gente tem que buscar algum tipo de diferencial. E um deles é a ofensividade, né? O Kaká é um zagueiro que gosta de fazer gol, a favor e contra. Ele já tem 4 gols aí desde que chegou o Corinthians, né? E 2 contra também, né? Mas vamos fazer certo pro lado certo dessa vez, né, Kaká? Mas enfim, é um cara ofensivo de boa presença de área, tá certo? Lógico, difícil confiar no Corinthians, time vice-lanterna, né? Agora
está em busca aí de um novo treinador, mas também vai jogar em casa contra o Vitória, que tem a terceira pior defesa aí do campeonato. O Corinthians é o time que mais finaliza como mandante no Brasileirão. Esse é um dado interessante, apesar do time ser o segundo pior do campeonato aí em pontuação. Então, quem sabe não sobra algo aí para o Kaká. Como eu falei, já fez 4 gols com a camisa do Corinthians. Quem sabe mais um aí na próxima rodada. Outros nomes que nós temos aí para a zaga. O Luan Cândido, vamos ficar de olho se ele joga, mas se jogar é uma ótima, tá certo? E o Pedro Henrique, os dois aí do Bragantino. O Bastos também é outro que está como dúvida, mas a gente vai ter, no caso do Botafogo, a escalação antes do mercado fechar, zagueiro artilheiro, 3 gols já no Brasileirão. Também temos o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, e o Gabriel Xavier, do Bahia. Passando agora para os laterais, ele está aqui, Juninho Capixaba on fire. Bem, vocês conhecem a receita do sucesso aqui do Capixaba. Ele é um cara excelente em desarmes, segundo jogador com mais desarmes em todo o Cartola, 34 em 11 jogos. Isso deixa menos dependente de bônus do saldo de gols, né? Rodada passada, mais uma vez exemplo, o Bragantino jogou contra o Cuiabá, não teve SG e mesmo assim o Capixaba fez 6,50 pontos, né? E jogando em casa, acrescenta-se um outro ingrediente aí favorável ao Capixaba, que é a ofensividade, jogo que o Bragantino deve atacar um pouco mais. A gente sabe que o Capixaba é um cara que aparece lá na frente, ainda não participou de gol e assistência nesse Brasileirão, mas tem potencial, por isso mais uma vez aqui, Capixaba on fire para vocês, tá certo? Outras opções que nós temos para a lateral, o Esquivel do Atlético Paranaense, Hugo do Corinthians, o Luciano Juba do Bahia, Cuiabano, mesmo caso do Bastos, está em dúvida, mas a gente vai ter escalação antes do mercado fechar, e o Lucas Piton do Vasco, tá certo? Pessoal, se ainda não deixou o like, faz isso agora, clica aqui, é rápido, de graça e super importante para o canal, e me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC. Hoje, dia de fechamento de mercado, tem que ficar de olho lá no Instagram, notícias de última hora, os times finais do canal eu posto lá, então fica de olho no Instagram, Professor Adriano CDC, tá certo? Vamos lá, a parte mais ofensiva do time com os meias agora, e ele está aqui, Garro do Corinthians, mesmo, né, pessoal? Estando aí no time que está, né, na situação que o Corinthians está, vice-lanterna do campeonato, o Garro consegue ser um dos meias mais regulares que a gente tem no Cartola. O Corinthians joga em casa na próxima rodada, aí como eu já mostrei, e como mandante, o Garro tem 5 jogos até agora. Só deu uma assistência, né? Mas mesmo assim, em nenhum dos jogos do Corinthians em casa ele fez menos que 4 pontos. Sempre 4 pontos para cima. A média dele em casa, pessoal, é de quase 6 pontos, mesmo com todo esse contexto bagunçado aí que ele está, né? Por quê que isso acontece, essas pontuações interessantes? Ele é o principal organizador do time, se envolve muito na partida, né? É o jogador que mais sofre faltas em todo o Brasileirão. Está entre os 5 meias que também mais finalizam. É o cara que bate falta, bate escanteio nesse time do Corinthians. Então, quem sabe a gente não tem aquela dobradinha, uma cobrança de falta do Garro para um gol do Kaká nessa rodada, com certeza vai ajudar a gente bastante. E, como eu já falei, né, o Vitória também é uma das piores defesas do campeonato. O Corinthians agora, num novo momento, demitiu o Antônio Oliveira, quem sabe dar uma motivada no elenco também, por isso está aqui Garro do Corinthians, tá certo? Outras opções que nós temos aí para o meio de campo, dupla do Bahia, Everton Ribeiro e Tassiano, o nosso Scarpinha do Atlético Mineiro, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Payet do Vasco. Deixa eu passar para vocês agora a minha dica de aposta esportiva. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, que eu compartilho aí dicas de aposta esportiva que eu fiz aí para a próxima rodada do Brasileirão, lá na Stake, que é a nossa parceira. Estamos com uma sequência de greens muito grande, utilizando ambas marcam, né? Nas últimas 3 rodadas, os 3 jogos do Botafogo, tudo ambas marcam e tudo green, tá certo? E nessa rodada vou continuar, dessa vez não no jogo do Botafogo, mas com essa aposta em gol para os dois lados e dessa vez na partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, para mim, jogo para gols dos dois lados e uma cotação alta aí, né? A gente tá vendo que a tendência maior no Brasileirão realmente é os times não segurarem SG e Atlético Mineiro e Flamengo pagando cotação 2, eu peguei lá na Stake, ou seja, dá para ganhar o dobro do valor da aposta. Essa aqui é minha dica para essa rodada 14 do Brasileirão lá na Stake. Lembrando, vocês estão vendo aqui, ó, Eurocopa chegando em reta decisiva e também a Copa América, não é só a Eurocopa não, com promoções lá na Stake. Você apostando o time A contra o time B, se esse time A já fizer gol nos primeiros 15 minutos, o green é garantido, mesmo que leve empate ou virada depois. E se o time que você apostou fizer o gol da vitória nos acréscimos, tá certo, o seu lucro é dobrado. A Stake pega o seu lucro e dobra ele se o gol da vitória sair nos acréscimos. Aproveitem, pessoal, apostem no Brasileirão, na Euro e na Copa América, que estão com essas promoções especiais.
Lembrando, né, só para maiores de 18 anos. Ó, quem usa o meu código, professor Adriano, ainda tem 200% de bônus no primeiro depósito. Bora faturar! Atacantes! É a hora deles aqui no vídeo de dicas, né? Posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E mais uma vez, pela segunda rodada seguida, é ele que aparece aqui, Hulk do Atlético Mineiro. O Galo decepcionou na rodada passada, mas o Hulk não. No empate contra o Atlético Goianiense aí em casa, né? Fez quase 10 pontos, mesmo sem gol, mesmo sem assistência. Foi melhor, inclusive, que o Paulinho, que fez gol, né? E o Hulk pontua mais, mesmo sem ter balançado a rede ou sem ter dado assistência, né? Ele é o cara que busca mais o gol aí no time. Rodada passada, né? A rodada retrasada, aliás, contra o Inter, ele deu 4 finalizações na partida. Na rodada passada contra o Atlético Goianiense foram 6, né? Jogo contra o Flamengo, lógico, não é uma partida simples. O Flamengo pode poupar alguns titulares e o Hulk, a gente sabe, não costuma decepcionar. O Flamengo, aliás, fez 6 jogos fora do Rio de Janeiro e só uma vez segurou esse gente. Todos os outros aí sofreu gol. Então está aqui Hulk em destaque para vocês mais uma vez. E ó, com aquela moral de novo, vai manter aqui a moral. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Hulk do Atlético Mineiro, mais uma vez aí na próxima rodada. Outras opções que nós temos aí, pessoal, para esta rodada. Vamos lá. O Pedro do Flamengo, vamos ficar de olho se joga mesmo, tem informação que pode ser poupado, fiquem de olho aí. Verratti do Vasco, Everaldo do Bahia, o Yuri Alberto do Corinthians e o Elinho do Bragantino. Tá certo? O técnico que eu vou trazer aqui é Rogério Ceni. Temos que ter um representante do Bahia aqui no vídeo, né? Afinal, é um time que está lá no G4, 100% de aproveitamento em casa, 6 jogos, 6 vitórias, e enfrenta o Juventude, que fora de casa só ganhou 2 dos 18 pontos que disputou até agora. Bahia é o principal favorito da rodada, então está aqui Rogério Ceni. Outras opções de treinador, o Pedro Caixinha, do Bragantino, o Juca Antonello, do Atlético Paranaense e o Abel Ferreira, do Palmeiras, tá certo, pessoal? Outras opções de capitães aí para rodada, a rodada tá um pouquinho mais complicada, mas a gente tem ali o Verratti, o Everaldo, Elinho, quem quiser arriscar, alguém da linha de frente ali também, tá certo? Vamos dar uma olhada então como é que ficou o nosso time principal, pronto para rodada 14, entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com o Léo Link no gol, o Capixaba Esquivel nas laterais, o Kaká e o Gabriel Xavier na zaga. Scarpinha, Everton Ribeiro e Garro no meio de campo, Hulk capitão, Elinho e Verratti no ataque. Técnico é o Rogério Ceni, tá certo? Custo do time, 119,84 cartoletas. No banco de reservas estão o Walter, o Hugo, o João Marcelo, o Tassiano e o Estevão. Pessoal, nessa rodada, vocês viram, correria muito grande, o mercado demorou um pouquinho para abrir, não teremos a nossa live de fechamento de mercado, simplesmente por falta de tempo aí entre uma rodada e outra, intervalo muito curto, o mercado demorou para abrir também, foi uma confusão, então por isso não teremos a live nessa rodada, mas ela retorna já no próximo sábado, já com as dicas da próxima rodada, a rodada 15, beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time, pessoal, focado em ganhar cartoletas, você sabe, esse é o time que eu quero ficar rico, estou interessado mais em acumular patrimônio para ajudar quem disputa as ligas de valorização e também para quem quer engordar um pouco mais os cofres para disputar as ligas clássicas. Última rodada, esse time ganhou pouquinho mais de 5 cartoletas, 5,70, patrimônio acumulado na temporada, 217,17 cartoletas, tá bom? Time valorização, rodada 14, entrando na tela para vocês. Escalado com Marcos Felipe no gol, Wellington e Ponte nas laterais, Kaká e Canu na zaga, Cauli, Coronado e Fernandinho no meio de campo, Yuri Alberto, Júnior Santos, Everaldo como capitão. Técnico Rogério Ceni, custo do time 84,07 cartoletas. No banco estão o Anderson, o Gasolina, o Antônio Carlos, o Watson e o Cano. Pessoal, chegando aí mais uma vez, finalizando um vídeo de dica, vocês já sabem, né? Não é para pegar o time principal lá, copiar e pronto. Por isso eu passo aqui, pessoal, o estudo em meio a essa correria para chegar a uma base, passar várias opções por posição para vocês terem aí um filtro dentro da rodada e dentro desses nomes aí montarem o time de acordo com a preferência de vocês, com a estratégia e, lógico, tenham as apostas pessoais de vocês também. Pessoal, aproveita esse vídeo em dia de fechamento de mercado, tem tempo aí até o mercado fechar, não esqueçam de escalar os times, espero que esse conteúdo ajude bastante, se cuidem bastante, fiquem com Deus, filha, te amo, um abração para todo mundo.